Olá! No Tira Dúvida de hoje, nós vamos falar sobre cangaço, um fenômeno social que se desenvolveu no Nordeste brasileiro no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Esse movimento se desenvolveu no contexto de consolidação do coronelismo e surgiu principalmente pelas péssimas condições sociais e econômicas da região. E para falar sobre esse importantíssimo tema da história brasileira, contaremos com a presença do historiador Carlos Tadeu Melo Botelho, um grande estudioso do cangaço. É graduado em licenciatura em História pela Universidade Católica do Salvador, com especialização em História Moderna e Contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É professor aposentado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e professor do cursinho Zenit, vestibular e cursos em Vitória da Conquista. O cangaço é um tipo de banditismo chamado banditismo social. O banditismo é um fenômeno universal, estudado inicialmente por Eric Hobsbawm, cuja percepção da universalidade do cangaço foi a primeira grande descoberta da universalidade do banditismo, foi a primeira grande descoberta de Hobsbawm. E o cangaço teve o caráter rural, foi um banditismo específico dos sertões do Nordeste brasileiro, das regiões mais secas, e que durou 70 anos. O primeiro cangaceiro, Inocêncio Vermelho, João Calango, eu prefiro falar de João Calango. João Calango se tornou o primeiro cangaceiro independente. E o último foi Curisco, que morreu em 1940. Estão vendo? O Lampião não foi nem o primeiro nem o último. O que foi que houve para que o cangaço se tornasse um fenômeno tão forte e duradouro? É que com o final da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, a Inglaterra deixa de comprar algodão, o algodão do Seridó, lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E aí houve uma grande crise algodoeira no sertão, que já era populoso nessa época. A população do sertão nunca foi rarefeita. Em 1870, muitos jagunços tiveram que abandonar as fazendas de algodão e levaram suas armas, porque os grandes coronéis não estavam tendo dinheiro nem para eles mesmos, quanto mais para manter jagunçada. E aí começaram a surgir bandos de homens livres pelas estradas. Vou resumir. O monopólio da violência deixou de pertencer aos coronéis. Porque o cangaceiro passa a ser bandido mesmo. Aquele homem mau, né? Um homem livre, mas que faz suas próprias leis. Os bandos de cangaceiros se multiplicaram e com a grande seca de 1877 a 1880, a maior de todas as secas da história, pelo menos da descoberta para cá, os bandos se proliferaram. Portanto, não é a grande seca responsável pelo surgimento do cangaço, mas sim pela sua multiplicação. Os bandos de cangaceiro foram se multiplicando e chegou ao ponto de 1926, você tinha, que foi o apogeu do cangaço, você tinha 44 bandos de cangaceiros só no sertão de Pernambuco. Então, de forma sucinta, essa é a razão principal, vamos dizer, do aparecimento dos bandos de cangaceiros no sertão.
O primeiro grande cangaceiro, assim, símbolo de heroísmo para as massas, foi um potiguar chamado Jesuíno Brilhante. Numa comunicação aqui dessa natureza não dá para contar a história de Jesuíno Brilhante, mas eu diria apenas que ele foi o cangaço no tempo do Império. Quando Jesuíno foi preso pela polícia, foi morto pela polícia, desculpem, a República estava chegando no Brasil. Ele foi o grande cangaceiro da era imperial, contemporâneo de Dom Pedro II. Lutou muito no Rio Grande do Norte, era da família dos Brilhantes, que lutavam com os Limão, e depois da morte de Honorato Limão, Jesuíno teve que se tornar cangaceiro e não era do lado do governo, os Limão eram do lado do governo e Jesuíno sobreviveu muitos anos, mais de 10 anos, inclusive durante a Grande Seca distribuiu víveres para a pobreza. Jesuíno foi uma espécie de Robin Hood brasileiro. Foi um cangaceiro, o primeiro cangaceiro a se tornar um mito. De 1896 a 1914, quando foi preso pela polícia da Paraíba, o grande cangaceiro foi Antônio Silvino. Antônio Silvino da Paz, o que promete faz. Antônio Silvino, o rifle de ouro. Antônio Silvino era muito forte, muito resistente, poderoso, tinha apoio de alguns coronéis ligados à oposição na República Velha, coronéis que estavam fora do esquema café com leite, às vezes apoiavam. Houve até momentos em que Antônio Silvino subiu em palanque para fazer comício. Dizem que ele matou com as próprias mãos mais de 100 pessoas. Era um cangaceiro maldito. Matou até um padre, isso deixou ele bem mal com a opinião pública. Manuel Batista Tavares. Para o povo, Antônio Silvino. Foi preso em 1914, porque tomou um tiro no peito, desmaiou lá e acharam que ele estava morto e assim pegaram ele. Dos grandes chefes de cangaço, foi o único que a polícia pegou na unha mesmo. Ficou preso até 1944. Ironicamente, se tornou evangélico na cadeia. E mandava sempre recados da cadeia para Lampião, dizendo ele que Lampião era um príncipe, porque Lampião tinha boas armas, tinha apoios que ele não teve, mas ele, um vaidoso, dizia que o grande cangaceiro da história foi ele, não Lampião. Marcou, portanto, o cangaço na República Velha. Tem um grande cangaceiro também, mitológico, chamado Senhor Pereira, neto do Barão de Pajeú, da família Pereira. Senhor, entre Silvino e Lampião, foi quem comandou o cangaço em Pernambuco. Quando Lampião e os irmãos brigaram lá em hoje Serra Talhada, em Vila Bela, e se tornaram cangaceiros, correram para o bando dele. Como ele era rico, em 1920, a família tirou ele do cangaço. O senhor morreu de velho como fazendeiro em Minas Gerais. Mandaram ele para Goiás. Ele se juntou ao coronel Abílio Volney, o maior coronel da história de Goiás e Tocantins. Depois brigou com Abílio Volney.
Cabrini Volney mandou matar Luiz Padre, o primo e grande amigo dele. Quem levou o senhor para sair do cangaço foi Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que com os irmãos já fazia parte do bando desde 1916. Aí quando perguntaram, bom, quem vai ser o chefe, senhor? Ele disse, esse menino aí. E não, Lampião não era o mais velho dos Ferreira e nem era o mais velho do bando. Lampião se tornou o rei dos cangaceiros em 1922, ele já era o chamado rei dos cangaceiros, por escolha de senhor Pereira. E de 1922 até sua morte em 1938, Lampião foi notícia de jornal todos os dias, sem exceção. Enfrentou um cangaço muito mais violento. E aí pegou a fama de perverso, porque a perseguição a Antônio Silvino era feita em 3 estados e as volantes não podiam passar das fronteiras. Senhor tinha muito apoio. Lampião teve que lutar. Houve um acordo em 1926 que as polícias dos diferentes estados do sertão, que tinham sertão, desculpem, podiam atravessar as fronteiras atrás dele. Aí depois de andar em 5 estados, Rio Grande do Norte, onde ele fez a maior das suas aventuras, o ataque a Mossoró em 1927, depois de assustar os sertões da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, em Alagoas ele tinha muitos inimigos. A polícia de Alagoas foi quem terminou matando ele, que era quem mais perseguia ele, e em Pernambuco também. Existiam chefes de volante que ele tinha até medo. No Ceará ele era bem-vindo, porque era a terra do Padre Cícero. Quando ele chegava no Ceará tinha festa. Mas em 1928, as polícias desses estados fizeram um acordo. Ele teve que atravessar o Rio São Francisco e a partir de 28 ele vem para a Bahia. O cangaço já tinha aí quase 50 anos de existência quando o Lampião atravessa o Rio São Francisco e vem para Bahia. Chegou aqui com 5 cangaceiros, porque a polícia tinha matado a maioria, e conheceu Maria Bonita. Aí vem a fase baiana e sergipana do cangaço, o cangaço abaixo do Rio São Francisco. Um cangaço muito mais violento. Porque ele chega aqui com esses 5, Mariano, Pai Velho, Curisco, o estado maior, vamos dizer assim, que tinha restado com ele, apareceu em Pombal. E em Santa Brígida, hoje Santa Brígida, que naquele tempo era Paulo Afonso, conheceu Maria Déa, e aí botou mulher no cangaço, contrariando as orientações que o senhor tinha dado a ele, de não botar a mulher no meio da coisa, mas ele botou. Havia uma tradição de que mulher desfazia a oração de fechar o corpo, de que mulher atrapalhava, atrasava nos combates e ficava menstruada e ficava grávida. Mas Lampião se apaixonou, Maria também se apaixonou por ele e botou ela no cangaço. A partir de 29 o cangaço se encheu de mulheres. Por quê? Porque os outros cangaceiros também quiseram levar as namoradas, as esposas. Curisco levou Dadá. E outros cangaceiros trouxeram suas mulheres. E até o final, nos últimos 11 anos, o cangaço teve a presença feminina. Alguns dizem que as mulheres atrasaram as coisas, não sei. A mulher, ela não combatia, mas ela humanizou o cangaço e fez também com que os cangaceiros se cuidassem um pouco mais. Tiveram filhos, entregavam esses filhos. Dadá de Curisco teve 7 filhos no cangaço, 3 sobreviveram. Curisco entregava os filhos dele aos padres. Lampião entregou, a única filha de Lampião que sobreviveu é viva, mora em Aracaju, Expedita.
Expedita foi entregue a um vaqueiro, o que mostra que nem todos os coiteiros de Lampião eram coiteiros por interesse financeiro. Tinha coiteiro que Lampião se dava porque comprava arma na mão dele, mas tinha outros que era amizade. Quer dizer, Lampião não era o puro mal também, não. É preciso entender isso. Depois de 37, com o golpe do Estado Novo, a perseguição se intensificou muito. Ele perdeu o apoio de muitos coronéis. O último reduto de Lampião foi Sergipe, onde ele morreu em 38, que a polícia de Alagoas, o cabo João Bezerra, à frente de várias volantes, com 4 metralhadoras, atacou o, o último coito de Lampião, que foi na Grota do Angico. A morte de Lampião não representou o fim do cangaço. Alguns bandos de cangaceiros ainda sobreviveram, como o bando de Anjo Roque, o Labareda, o bando de Curisco. Aí Getúlio Vargas deu uma anistia, todos os bandos aceitaram a anistia, menos o de Curisco, porque o Curisco não tinha anistia que desse jeito nele. Se ele se entregasse, seria morto. Curisco tentou fugir e foi morto aqui no Barro Alto, aqui perto do Barra do Mendes, Fazenda Cavaco. Curisco morre em 1940 e as condições que tinham gerado o cangaço há 70 anos atrás deixaram de existir. O cangaço deixa de existir, alguns cangaceiros que se entregaram vivos ficaram presos, depois foram soltos. Hoje a gente não tem mais ex-cangaceiros vivos, mas alguns cangaceiros, os últimos morreram de velhos no começo dos anos 2000, eu inclusive entrevistei muitos deles, e o cangaço deixou essa herança de uma, como o Glauber Rocha chamava, de uma rebeldia cega. O cangaço foi isso, uma forma de cega de lutar pela sobrevivência naquelas condições de extrema falta de justiça, de extrema pobreza, de forma assim bem sintética, é o que eu